Eu sou Walter Cirzo Coloto, sou professor titular do Instituto de Física da USP, que é no nosso campus de São Carlos, onde fundei e coordeno o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. E tive o prazer e a honra de ser coordenador do nosso querido Instituto de Estudos Avançados da USP, o Polo de São Carlos, dos anos de 2019 a 2023. Eu sou são carlense, então sou daqui da terra. Para quem conhece São Carlos, né, sempre morei ali na Vila Neri, e meus pais, Adolfo e Jandira, ele era marceneiro e minha mãe era costureira, né, aposentados. Eu fiz colégio técnico, sempre estudei escola pública, fiz colégio técnico em eletrônica, depois fiz curso de engenharia de materiais na UFSCar e em 2006 me tornei professor de estudo de física daqui da USP. E desde então, atuo aqui na USP em várias frentes. Temos um trabalho, academicamente falando, né, cientificamente falando, a gente trabalha num campo muito específico, que é uma interface entre nanotecnologia e biotecnologia para aplicações em medicina e no agronegócio. E temos também um braço didático no nosso grupo, que é a parte de escrita científica. Então, praticamente 20 anos a gente atua desenvolvendo materiais para a formação de pesquisadores, cursos de escrita científica, temos DVDs, videoaulas, temos disciplinas ministradas na nossa pós-graduação e ministro, então, vários cursos no Brasil, inclusive no exterior. E essa é a minha rotina acadêmica. Sou casado, minha esposa Denise, tenho 2 filhas, Beatriz e Júlia, e essa é mais ou menos um resumo muito rápido da história. Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu continuo fazendo engenharia de materiais. Então, quando a gente trabalha nessa interface de nanotecnologia com biotecnologia, é uma área que tem tudo a ver com engenharia de materiais. Nanotecnologia, né, para quem está menos familiarizado, já é hoje uma revolução industrial, né? Então ela está consolidada como uma revolução científica, tecnológica e industrial também na área de saúde, principalmente depois da pandemia. E ali no cerne da nanotecnologia está essa capacidade que nós temos, né, adquirimos nas últimas décadas, né, de desenvolver produtos numa escala muito pequenininha. Quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de produtos que são 1000 vezes menores do que a espessura de um fio de cabelo, 1000 vezes menores do que o diâmetro, do que o tamanho de uma célula do nosso corpo. Então, essas partículas, que agora a gente vai chamar de nanopartículas, elas são feitas de materiais, são feitas de plástico, polímeros, podem ser feitas de metais, de cerâmicas. Então, a gente não foge da engenharia de materiais. Dentro dessas partículas, por exemplo, a gente coloca um remédio e isso é capaz de chegar até a célula de um tumor, de um câncer, e entregar o remédio só lá dentro. Então, essa é a parte aplicada da ciência, da tecnologia. Ou seja, eu continuo trabalhando com materiais, polímeros, cerâmicas, metais, óxidos, só que na escala nano, não na macro escala, coisas grandes, né? E é uma área apaixonante. E aí as aplicações são, obviamente, onde você tem sistemas vivos. Então, na medicina, a gente consegue chegar dentro das células com esses remédios, com esses fármacos. Na agricultura, a gente leva nutrientes defensivos para as plantas também de forma muito mais específica. Mas na base de tudo está a manipulação de materiais, tá? De materiais convencionais ou biomateriais, enzimas, RNA, DNA, proteínas. Então eu continuo fazendo engenharia de materiais, né? Esse aqui é o bonito da história. Então, Instituto de Estudos Avançados é uma unidade importantíssima. Ficou mais famoso no mundo depois que o Einstein foi lá para os seus estudos avançados nos Estados Unidos. No Brasil, com os esforços também do nosso querido Sérgio Mascarenhas, a USP implementou já há vários anos, há décadas. Inclusive aqui na nossa região, o mais recente é o da Universidade Federal de São Carlos, o Instituto de Estudos Avançados deles. E como o nome diz, é um local, é um ambiente, pelo menos na minha visão, um ambiente onde os pesquisadores estão ali para ousar, buscar coisas realmente avançadas, sem grandes amarras acadêmicas que você pode ter dentro de um departamento, alguma burocracia a mais, que às vezes acaba dispersando o foco dos cientistas e tudo mais. Para ser cientista, você precisa de curiosidade e criatividade. E para ser curioso e criativo, bom, todos nós somos, mas para manter isso ativo, a gente precisa de tempo,
né? Então, eu acho que o IEA, os nossos institutos de estudos avançados, representam bem esse local, esse ambiente, sem grandes amarras acadêmicas, burocráticas, onde o cientista, o pesquisador, em todas as áreas, né? Em todas as áreas pode buscar ousar, trazer ideias ousadas, importantes para serem testadas, né? Implementadas. O IEA tem esse papel. Eu acho que é importantíssimo esse ambiente que o IA proporciona para os pesquisadores da nossa universidade. Eu sou engenheiro. Por definição, os engenheiros são treinados e vivem nessa interdisciplinaridade. A gente é formado em física, em química, matemática. Mas a gente tem observado nos últimos anos que a interdisciplinaridade tem tido um papel cada vez mais importante no desenvolvimento científico e tecnológico para promover o bem-estar da sociedade. Claro que a gente precisa de pessoas que atuam muito fortemente a fundo em grandes problemas, né? Talvez com menos interdisciplinaridade, problemas aí da física, da química, digamos assim, mais fundamentais, de cosmologia, que envolve bastante física também, obviamente. A gente precisa desse conhecimento, lógico, mas não podemos negar que a interdisciplinaridade tem assumido um protagonismo cada vez maior, porque com a colaboração, com essa multi-interdisciplinaridade, a gente tem as competências adequadas, importantes para resolver grandes problemas, né? Nossos como humanidade, como sociedade. Então, exemplos rápidos, né? Medicina, que impacta muito rápido a vida das pessoas. A gente acabou de sair da pandemia, saímos há alguns anos da pandemia e viu a importância da ciência para resolver grandes problemas. A medicina hoje conta com ferramentas que vieram da física. Toda a parte de imageamento, ressonância magnética, são todos conceitos físicos que estão aplicados na medicina. O físico pode ir lá e desenvolver e fazer um diagnóstico e tratar o paciente? Claro que não. Por isso que precisa do especialista na área de medicina. Mas o especialista precisa dos equipamentos, da tecnologia gerada pelo físico. Isso acontece também com a química, biologia, biotecnologia, né? A agricultura, por exemplo, é cada vez mais multidisciplinar, porque a gente tem ferramentas que vão para o campo. A nanotecnologia é uma delas, mas você tem as digital farms, inteligência artificial no campo, né? Toda a parte química que vai para o campo, toda a parte biotecnológica que vai para o campo, hoje em dia está numa curva crescente, mundialmente falando, os bioinsumos, né? Nutrientes defensivos com base biológica, menos agressivos à sociedade, à saúde, talvez, melhorando segurança e eficácia. Então tem a parte de biologia, de biotecnologia aplicada junto com o agrônomo. Então, quer dizer, isso sem contar as ciências humanas e sociais. Tudo isso tem que estar junto, né? Não só a parte tecnológica. Então essa multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, trazendo avanços técnicos e científicos, mas sem perder o olhar para o ser humano, para a sociedade, aí entra então as ciências sociais, humanas. É a receita do futuro, não tão futuro assim, porque já vivemos isso, né? Mas é o que a gente precisa para que realmente a universidade, principalmente a universidade, faça o seu papel de promover o bem-estar através da busca pelo conhecimento científico e da aplicação desse conhecimento científico na forma de novas tecnologias. Isso é importantíssimo. Eu diria que na década de 2000 final da década de 2000, eu já coordenava um grupo aqui. O coordenador aqui era o professor Sérgio Mascarenhas, eu e a Dona Ivone juntos, obviamente, eu coordenava um grupo de trabalho em nanobiotecnologia, que foi muito legal. A gente, né, tinha as atividades que a promovia, assim, era uma coisa fervilhante, assim, de ideias, de interações, de pesquisadores. Foi uma época muito boa. A gente estava nesses grupos de trabalho que o Sérgio, a convite do professor Sérgio, né? Depois eu atuei um pouco mais de perto, antes da pandemia, fui vice-coordenador do IEA, do polo aqui de São Carlos. O coordenador era o professor Renato Anelli, então participei um pouco mais de perto também, principalmente numa etapa que o professor Renato Anelli foi fazer um sabático no exterior. Eu fiquei um pouco mais próximo aqui do nosso polo.
E logo em seguida, em 2019, então, eu tive a chance, a honra, né, com o apoio dos colegas aqui do campus, dos diretores, tá, do Comitê Gestor do campus, que indicou meu nome, tive aprovação na eleição, fui eleito pelos conselheiros lá do IA de São Paulo, do Polo IA de São Paulo, e atuei aqui como coordenador de 2019 a 2023. Então tive uma história, conhecia bem, né, frequentava bastante, tinha uma boa inserção aqui no IA antes da coordenação. Foi bem atípica a minha estadia como coordenador, porque nós pegamos 2 anos de pandemia, mas foi uma época em que a gente tinha, assim, o Sérgio tinha saído, Dona Ivone mantinha algumas coisas aí com ciência web, a gente também teve um desfalque um pouco no final do mandato do professor Renato, de pessoal, então tinha funcionários aqui que foram transferidos para outras unidades, e ficamos aqui, eu e a Rose, eu não sei os motivos, mas aí tinha já, os grupos de trabalho estavam, assim, pouco ativos, né? Então foi um grande desafio reerguer o nosso polo. E eu estava muito empolgado. Então, no final de 2019 fui eleito, mas em março de 2020, se não me engano, parou tudo por causa da pandemia. E sem previsão nenhuma. Então, naquele momento eu vi que reestruturar os grupos todos era importante, a gente podia fazer no papel, mas não ia ter ninguém trabalhando aqui, obviamente. E uma coisa que foi possível fazer também com o apoio da nossa coordenação lá de São Paulo, da professora Ari, da professora Roseli, foi efetivar uma melhoria na nossa sede, que estava precisando. Então, desde quando foi organizado, nunca a gente tinha passado por uma reforma. O prédio, as instalações precisavam de uma remodelação, porque estava muito difícil com as instalações que a gente tinha. Eu, particularmente, considero a minha principal contribuição para o nosso polo essa reforma. Foi muito difícil porque não tinha pessoas, não tinha técnicos, estava todo mundo afastado na pandemia, e essa questão de licitação de obras, construtoras e tudo mais, tudo era muito mais demorado na pandemia, demorou muito mais tempo do que o previsto, mas conseguimos no final fazer uma boa remodelação, e logo em seguida implementamos novamente grupos de pesquisa atualizados. Eu lembro que a gente conseguiu implementar 5 ou 6 grupos de pesquisa, com pós-docs trabalhando aqui no IA, estagiários. Conseguimos também, com o apoio da coordenação, o professor Ari Plonsky, a professora Vasili, uma vaga para repor o material humano, né? As pessoas que a gente tinha perdido antes da pandemia. E então, um balanço rápido assim, consegui no final da minha gestão entregar uma sede nova, a promessa de uma vaga que se concretizou depois, o que é muito bom, e alguns grupos bem estruturados. Então, isso me deixa muito feliz. Eu consigo... Se eu não tivesse feito essa reforma, eu acho que eu estaria um pouco frustrado com relação à minha gestão por aqui. Mas isso me deixa bastante contente. Ciência e comunicação formam um binômio. Não há ciência sem comunicação científica. Ninguém trabalha, produz um grande resultado, seja em ciência básica, aplicada, seja teórica, experimental, para deixar aquilo na gaveta. Pode até acontecer, mas não pode, certo? Não é o ideal. Então, ciência e comunicação andam juntos. Em termos de comunicação, isso é bom até para quem está um pouco mais distante da academia entender como faz. Há 2 principais veículos, caminhos de comunicação, de avanços científicos em qualquer área. Um é quando a gente comunica para os nossos pares, certo? Quando eu comunico aquilo que eu inventei, que eu criei, que nós desenvolvemos para os nossos pares, para os outros cientistas. O principal veículo nesse caso, é o que a gente chama de artigo científico, certo? E hoje há toda uma estrutura muito bem estabelecida de publicações científicas, grandes revistas e tudo mais, que está sofrendo transformações também, esse mundo das grandes publicações, né? Com as redes sociais e tudo mais, está sofrendo alterações, modificações, mas então a gente tem esse caminho que é onde o cientista publica e divulga o que ele fez para os outros pares, para ser criticado, para receber uma chancela, ou ser refutado e tudo mais, para ser analisado. E há um outro caminho, importantíssimo, talvez até mais importante, onde a gente divulga o que a gente fez para a sociedade. Porque no mundo todo, quem paga pelo desenvolvimento científico, né, com raríssimas exceções, é a sociedade, que paga impostos. Então é importante. Só que nesse caso a gente precisa de um outro agente, não só o cientista.
O cientista pode escrever seus artigos científicos e ele consegue comunicar para os outros cientistas o que ele fez. Mas muitas vezes esse cientista também deveria, mas muitas vezes não consegue comunicar para a sociedade, para as pessoas que estão um pouco distantes da nossa comunidade, do nosso dia a dia, o que ele fez. Porque ele não consegue acessar a linguagem específica. Aí entra o papel do jornalismo científico, do qual vocês conhecem muito bem e fazem muito bem essa atividade. Então, esse segundo momento, essa segunda via de comunicação da ciência para a sociedade é fundamental. É fundamental por vários motivos. Não só porque a gente vai informar a sociedade do que é feito na universidade, onde são gastos seus recursos, dos impostos que eles pagam e tudo mais, dos avanços que eles podem esperar rápido, um pouco menos rápido para os próximos anos em todas as áreas. Mas é importante essa questão da divulgação científica para a sociedade. É importantíssimo o papel do jornalista que faz essa transdução do conhecimento para a linguagem da sociedade, porque é nessa rota da divulgação para a sociedade onde podem ocorrer os principais problemas de má interpretação. Hoje em dia, né, vamos chamar de fake news, por exemplo. E é muito fácil uma pessoa que se acha, por exemplo, um divulgador científico, interpretar de maneira errada um conhecimento de um artigo, que ele não teria total desenvoltura para entender aquilo, e passa uma informação não muito certa, uma informação um pouco desencontrada. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa de jornalismo científico, de bons jornalistas que entendam os dois lados da coisa, que tragam a informação como deve ser, né? Com todo o rigor científico, tecnológico, mas numa linguagem que a sociedade possa assimilar, sem exageros, sem erros, né? Então, são essas duas rotas que nós temos. Comunicação para os pares, artigos científicos, publicações, revistas científicas, comunicação para a sociedade, jornalismo científico. A importância desses dois caminhos estão ali equivalentes. Eu até gosto mais, acho que é mais nobre essa mensagem para a sociedade. O meu sentimento aqui é de agradecimento à coordenação que está aqui hoje no nosso polo, a vocês que atuam aqui no dia a dia do nosso polo. Eu agradeço muito por esse convite, é uma honra para eu voltar aqui no nosso polo, falar um pouquinho da minha experiência. Então, muitíssimo obrigado já de antemão a vocês, a coordenação, e fico muito feliz, né, de ver que o IEA, o nosso polo aqui de São Carlos, está sendo tão bem cuidado, com pessoas extremamente competentes. Está recebendo também uma atenção muito grande da coordenação lá de São Paulo, e isso me deixa muito contente. Tenho certeza que o nosso polo aqui, se já não reconquistou, mas logo vai reconquistar o protagonismo que precisa aqui no nosso campus, que teve e que terá com certeza, se é que já não tem. Essa é a minha mensagem. Muitíssimo obrigado. É um agradecimento.